Seja bem-vindo ao Flam Podcast, hoje com os nossos amigos aqui, Vitor Fontana. Muito bom estar aqui com você de novo, Fábio. Bom estar com você também, Elias, mais uma vez. Elias Vinja. É um privilégio fazer parte de uma mesa tão agradável. Professor Ito, professor Fontana, vamos à frente, vamos em frente. E hoje a gente quer conversar sobre o tema do Pacto de Lausanne. Pacto de Lausanne que aconteceu em 1974 e queremos conversar sobre o desenvolvimento dele na teologia latino-americana. E aí, Vitor, o que a gente pode esperar da nossa conversa hoje? Olha, eu acho que é uma conversa importante para a gente situar mais uma vez um documento. Quando a gente fala do Pacto de Lausanne é um documento, quando a gente fala do movimento de Lausanne é um movimento, quando a gente fala do encontro de Lausanne é um encontro. É outra coisa, isso. Né? Então a gente tem um encontro, a gente tem um documento e a gente tem um movimento. Né? Mais uma vez, tocar nesse assunto, que é um assunto que se discute bastante no ambiente teológico brasileiro, mas com algumas mistificações às vezes. Então é sempre bom retornar ao que de fato foi o encontro, para a gente depois entender o que aconteceu com esse documento, que é esse pacto, para depois pensar no que foi o movimento no contexto da América Latina, que tem desdobramentos talvez diferentes do que foi o movimento de Lausanne a partir de 74 no restante do mundo, né? Então eu espero uma boa conversa e quem sabe recuperar algumas bases mais ortodoxas da coisa. Maravilha. E falando de movimento, Binja, de Lausanne, a educação teológica faz parte desse movimento, né? Como que a Flam, por exemplo, ele foi afetado, norteado por Lausanne? Bom, eu tenho a certeza de que a Flam abraçou a proposta de Lausanne de uma forma significativa, por duas razões. Primeiro, é a própria reflexão que Lausanne propõe. E a segunda é a praxis, né? Porque o Evangelho não se basta no discurso, o Evangelho se basta na vivência. Mas nenhuma vivência ela é genuína se ela não tiver um embasamento, se ela não tiver um corpo teórico que justifique racionalmente a compreensão daquilo que se faz. Nesse sentido, a Flam trouxe para si, né, a proposta e submeteu a proposta à discussão no corpo docente e permeou, inclusive, a própria estrutura curricular da instituição e, ao mesmo tempo, isso passou a fazer parte da vivência da Flam. Desde o acolher o necessitado, o desfavorecido. Por exemplo, eu cheguei na Flam, eu era um desfavorecido. Então, eu já sou resultado de uma praxis, né, de Lausanne a partir da instituição da qual estamos falando. É interessante isso porque quando a gente pensa, por exemplo, no documento, na teologia de Lausanne, sempre é colocado sobre essa questão da praxis. Mas como são os fundamentos de Lausanne? Era o objetivo de Lausanne construir um fundamento, um corpo teológico sistemático? Isso é uma coisa interessante, né? Lausanne começa como um encontro. Eu acho que essa divisão que eu estou fazendo, obviamente, ela é didática, mas um olhar historiográfico mais atento talvez até me desminta em alguns aspectos, mas assim, do ponto de vista mais didático, mais pedagógico, eu faço essa divisão entre três categorias diferentes. Você tem o encontro, o documento e o movimento, porque Lausanne começa como um encontro, um grande evento para discutir missão. Que já estava sendo construído já com os clades, né? Isso. Um grande evento para discutir missão do ponto de vista global. E um grande evento com algum tipo de pretensão ecumênica entre evangélicos, algum tipo de pretensão de definição de algo que eu sou evangélico, você também, eu sou de um lugar do mundo, você é de outro, eu sou de uma denominação, você é de outra, mas somos todos evangélicos e o que somos, afinal de contas? Dentro de um contexto americano, alguém diria que ser evangélico ou não depende do que você acha do Billy Graham.
É uma coisa muito debatida hoje em dia, se é isso mesmo, mas a figura do Billy Graham é central para isso, para que o encontro aconteça. O encontro acontece em torno dessa figura do Billy Graham no momento inicial, sem pretensões de uma sistematização teológica, sem pretensões de uma produção farta de diversos documentos que norteariam a igreja. Era um encontro de evangelização e missões. Não era uma bula papal que estava sendo redigida ali. Agora, nesse encontro, diversas coisas acontecem, acabam eclodindo por causa dos clades anteriores, no que diz respeito à América Latina. No encontro, algumas coisas acontecem que acabam gerando a necessidade da criação de um documento, acabam criando a necessidade de uma redação. Tivemos conflitos, tivemos concordâncias, sentamos à mesa, descobrimos coisas a nosso respeito dessa igreja global que está querendo ser ouvida, que a igreja setentrional tanto falou e agora tem um mundo majoritário querendo dizer. Então, o que a gente pode colocar no papel para a partir de agora a gente ter um compromisso? E daí surgem, na verdade, os documentos. O Pacto de Lausanne é um dos documentos produzidos no encontro de Lausanne em 74, que é esse encontro sobre evangelização, um encontro de igrejas evangélicas sobre evangelização. O Pacto de Lausanne, ele é uma espécie de síntese dessas conversas que tiveram a sua carga de tensões entre mundo setentrional e mundo majoritário. Quando eu falo mundo majoritário aqui, para quem está escutando a gente no podcast, eu estou falando do que antigamente a gente chamava de terceiro mundo. Sim. Né? Então você tem, e mundo setentrional, o pessoal do norte. Tá? Então houve tensões e só para contextualizar, havia uma tensão muito forte nessa época, política, ideológica, no mundo todo. Guerra Fria. Exato. Que também reverberava em toda a discussão. Sempre reverberou, e eu acho que o fato do muro ter caído não faz com que a gente não sofra os efeitos até hoje da discussão ter sido em torno dessa polarização que a Guerra Fria gerou. Ainda hoje, no contexto teológico, especialmente no contexto teológico mais eclesial, a gente ouve falar sobre comunismo para um lado ou para o outro, por algum motivo, e às vezes as propagandas concernentes a esse tipo de terminologia. Então, a gente não está isento hoje, mas na época era muito. Existia uma insatisfação, acho que, do mundo majoritário em dois sentidos. Primeiro, na influência que o primeiro mundo exercia, puxando para um lado ou puxando para o outro, e querendo exercer um certo controle e domínio político. Em segundo lugar, porque parecia existir uma espécie de domínio de uma teologia americana muito desencarnada no jeito de fazer missão. Explica isso. Como é que é uma teologia desencarnada? Fábio. Porque a gente sempre tem que pensar nas pessoas que estão ouvindo. Tá, então vamos lá. Para quem leu o gibi da Turma da Mônica quando era criança, quando você morre, você vira o penadinho, né? Exato. E o penadinho, ele não tem corpo, ele é desencarnado. E essa não é a teologia cristã, essa não é a teologia do texto bíblico. Essa não é a percepção da Bíblia hebraica. Tá? Essa não é a antropologia bíblica, para usar a terminologia técnica, né? A antropologia do texto bíblico, o jeito de enxergar o ser humano no texto bíblico, é um jeito integrativo, em que corpo vale, em que o espírito vale, e nem sempre, e especialmente no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, nem sempre a distinção entre essas coisas é muito clara. Claro, exato. Às vezes você tem a palavra nefesh, por exemplo, que a gente costuma traduzir como alma. Às vezes aquilo ali é um ser vivente, é o ser vivo como um todo. O animal, às vezes, é chamado de nefesh, aquele bicho ali é nefesh.
Para dar um exemplo. E no contexto norte-americano, e no contexto evangelical brasileiro que a gente herdou dos missionários que vieram para cá, e a gente sempre tem que agradecer esse movimento missiológico, porque a gente é fruto disso. Então a crítica é feita de um coração grato. Mas dentro desse contexto, não se tem essa percepção integrativa do ser humano. E não se tem a percepção integrativa de como o evangelho alcança esse ser humano integrado com o cosmos, que também faz parte de um plano redentivo. E o que se tem muitas vezes é a salvação da alma. Então, o trabalho do evangelista, lembrando que Lausanne foi um congresso missionário, então é uma coisa voltada para missões e evangelização, muitas vezes a tarefa evangelística dentro desse contexto era percebida como a tarefa. Tem quem leu o Gibi da Mônica, tem quem assistia o SBT quando era criança, os Caça-Fantasmas. Então o missionário era uma espécie de coletor de almas. Tinha até antes, né? O pessoal fazia apelo, ganhei tantas almas, né, para Jesus. Né? Mas isso, de certa forma, não dá dois apontamentos. O primeiro, aquele que se vincula ao próprio contexto do primeiro mundo versus ao terceiro mundo. O primeiro mundo tem as necessidades básicas resolvidas, então não é uma preocupação premente. Diferente do terceiro mundo, onde as necessidades básicas ainda não estão resolvidas, não tem saneamento básico, as pessoas estão morrendo de fome, há altas taxas de mortes materno-infantil e outras coisas. Então, colocar em perspectiva uma evangelização que não leve em consideração esses elementos é uma evangelização desencarnada ou fantasminha. O outro direcionamento, ainda pensando nisso, são os documentos que vão nascer em função de. Tive fome. Exatamente. No sentido de, gente, nós precisamos inserir o nosso contexto dentro do debate. Nós precisamos contextualizar a nossa teologia contemplando a nossa realidade. Então, me parece que esse borbulhar de documentos é um grito do terceiro mundo, clamando por uma resposta e por uma teologia condizente com esse contexto. E aí esse grito, ele encontra no mundo setentrional, especialmente nos Estados Unidos, uma reação complicada. Por quê? Primeiro, por causa da questão da Guerra Fria. Então, se você vai falar de contexto social, se você vai falar de pobreza, se você vai falar de fome, é claro que alguém que está o tempo todo muito preocupado com a ameaça socialista do outro lado, o cara vai olhar e falar, olha, esse discurso parece com o discurso socialista, será que isso daí não é perigoso? Então, em primeiro lugar, você tem esse lado dessa reação mais forte por causa disso. E de outro lado, em especial nos Estados Unidos, existe um problema que é essa contextualização da fome, da questão social, da inclusão das mais diversas maneiras, de uma teologia bíblica que olhe para a questão do órfão, da viúva e do estrangeiro. Tudo isso, a gente está falando da década de 70. Então, nos Estados Unidos, a gente está vivendo a repercussão do movimento de direitos civis. Qual que é o resultado? O resultado é o seguinte: na cabeça de um evangelista americano conservador, é bem provável, isso de fato aconteceu, que esse tipo de discurso viesse muito rapidamente associado à ideia do evangelho social, que uma boa parte dos ativistas de direitos civis, certos que estavam em lutar pelos direitos civis e derrubar o apartheid americano, derrubar o Jim Crow, derrubar as leis de segregação, e mais do que isso, lutar contra o racismo que existia ali, e existe ainda. Certos que estavam, é também verdadeiro que, teologicamente, eles carregavam consigo um tipo de pressuposto hermenêutico e teológico que assusta qualquer conservador. Então, lindo que seja o discurso Eu Tive um Sonho, do Martin Luther King, na minha opinião, uma pregação de 17 minutos mais relevante do século XX,
para mim sem sombra de dúvidas, lindo que seja, fato é também que se a gente pega a teologia que o Martin Luther King desenvolve na cadeira da academia, ela é, para quem é um pastor conservador, no mínimo heterodoxa. Tá? Então, esses gritos que se traduziram em documentos, se traduzem em documentos como espécies de síntese depois da tensão acontecer. Qual é a história feliz de Lausanne? A história feliz de Lausanne é a seguinte: houve o grito, houve a reação, poxa vida, isso daí não parece discurso de socialista, ou do social gospel, ou da teologia liberal, né? Não parece isso tudo? Poxa, parece, não, mas vamos escutar o que eles têm a dizer. Então existe um movimento de escuta, e dentro do próprio evento, a partir desse movimento de escuta, produz-se uma síntese. E eu estou longe de ser um cara hegeliano, eu não gosto muito dos pressupostos hegelianos, eu estou usando a palavra síntese aqui, mas não é bem essa síntese hegeliana que eu estou me referindo, mas o Pacto de Lausanne é de fato uma síntese desses conflitos, dessas tensões, e os documentos subsequentes também. Então, você tem figuras importantes dentro da América Latina, como Samuel Escobar, como René Padilha, que vão fazer essas necessidades serem colocadas em pauta. A tensão acontece, e a partir dessa tensão, você tem uma outra figura central, que é John Stott, o redator, que vai ser um redator que funciona ali em Lausanne mais ou menos como uma espécie de relator de projeto de lei. O relator de projeto de lei numa casa parlamentar, o que ele tem que fazer? Ele vai ouvir a situação, ele vai ouvir a oposição, ele vai ouvir a voz minoritária, e a partir dessas vozes, ele vai tentar compor ali algo que a maioria concorde. E o Pacto de Lausanne vem como uma espécie de documento que encarna novamente a teologia, de maneira que ele é um pacto que serve sim à comunidade meridional, à comunidade do terceiro mundo, do mundo majoritário, mas que também vai munir relevantemente algumas instituições no norte. Então, quando você pega o processo de pós-cristianização que o norte vive hoje, né? Então, o pessoal da Europa que está reclamando que as igrejas estão vazias, nos Estados Unidos também está, viu? Se você olhar a região costeira dos Estados Unidos, é uma situação bem grave, bem grave. Quem que resiste nesse ambiente pós-cristão? A InterVarsity, que é a BU deles, por exemplo, resiste. E a InterVarsity resiste em grande medida por olhar para a fundamentação missiológica de Lausanne e também outras coisas e dizer, não, olha, isso daqui atende à nossa ortodoxia de fé, mas de uma maneira que a gente possa dialogar com o que de fato está sendo perguntado. O que está de fato sendo perguntado no banco da universidade norte-americana? E aí eu não estou nem falando mais do mundo majoritário, não estou falando das Filipinas, não estou falando da América Latina, não estou falando da África. Não, nos Estados Unidos mesmo. O que está sendo perguntado? Poxa, o tipo de pergunta que está sendo perguntada ali é mais bem atendida por uma formulação como a de 74 do que a teologia do próprio Billy Graham, por exemplo. Né? Então, Lausanne tem essa relevância. O desdobramento depois, ele é múltiplo. E aí tem histórias felizes e tem outras não tanto. Né? Mas os desdobramentos, eles são múltiplos. Entre eles, os outros documentos que o Bin já citou. Agora, me faz indagar, por exemplo, com essa mentalidade reducionista dentro da qual nós estamos inseridos, né? Porque o grande problema, talvez, pensando nisso, é aquela que nos remete aos rótulos com os quais Lausanne passou a ser transvestido. Perfeito. Ou seja, há uma leitura exígua do que foi Lausanne, o documento que resulta do encontro, e aí os rótulos com os quais vão transvestir Lausanne afasta a proposta inicial
por causa desses rótulos e cria um afastamento significativo de parte da comunidade, identificando Lausanne com aqueles rótulos daqueles que não compreenderam a proposta de Lausanne. Uma coisa interessante, lendo o documento de Lausanne, que são 15 itens, e itens que quase todos eles têm uma autocrítica. Com textos falando sobre arrependimento. Ele é um texto confessional. Confessional. Né? Ele fala assim, nós nos arrependemos da evangelização não concretizada, nós nos confessamos nossa duplicação de esforços, nossa não unidade. É um documento confessional. E quando a gente pensa no documento de Lausanne, nesses conflitos que tinham, nessas figuras que foi colocado, como é que esse documento agora ele aterriza de fato na missiologia, na missão da igreja? É isso que o Bin já estava falando, assim, o documento, o Pacto de Lausanne, e esse é o meu movimento didático meramente aqui, mas para eu tentar entender na minha cabeça o que aconteceu nesse mundão tão doido e múltiplo e plural que a gente vive. Tá? Por quê? Porque o pacto é uma coisa, a interpretação que se faz do pacto é outra. E o que se diz que é a interpretação do pacto, sem nem levar em consideração o pacto em si, é ainda outra. Tá? Me parece que o pacto muitas vezes foi lido como uma espécie de hermenêutica pós-estruturalista. O que eu estou querendo dizer com isso? Para falar uma linguagem mais simples, tá? Eu pego o pacto e eu não leio o que o pacto está dizendo. Eu leio o que o pacto pode querer dizer a depender das minhas próprias necessidades, como indivíduo autônomo, dentro da minha autonomia subjetiva. Então, o que acontece? Beleza, redigiu-se o pacto. Se um evangélico for lá ler o Pacto de Lausanne, não ofende ninguém. Ninguém. Não ofende meia margarida. Né? Aquele evangélico que estava contando... E aposto que muita gente que critica a missão integral nunca leu o Pacto de Lausanne. O problema é qual missão integral que está sendo criticada. Essas pessoas que estão criticando a missão integral, muitas vezes estão criticando um desdobramento. Exatamente. Que é aquilo que eu estou chamando aqui de o que é o movimento. Tem um movimento de Lausanne, que eles mesmos se chamam assim, que é uma espécie de movimento oficial. Nós somos o movimento de Lausanne, que promoveu outros encontros. Então teve em Manila, teve na África do Sul, aí tem o compromisso da Cidade do Cabo, agora, esse ano, tem Seul, né, na Coreia do Sul, etc. E tem esse movimento oficial. Esse movimento oficial, eu tenho muitos amigos que fazem parte dele, e eu quero tentar não ser pejorativo na maneira como eu vou descrever a coisa, tá? Mas pelo caráter oficial que ele tem, ele é uma espécie de jornalismo branco. Vocês estão habituados com essa expressão, jornalismo branco? Sim. É o jornalismo que você vê o cara ler a matéria e você sabe que ali não teve apuração, é um press release. Ele recebeu o press release da assessoria de imprensa, do Relações Públicas, e a versão oficial é essa. Então, é o caráter oficial do movimento, para não ofender ninguém mesmo. É meio que isso. É o caráter oficial. Agora, existe o caráter oficioso do movimento. O caráter oficioso do movimento são as pessoas que dizem, Lausanne é isso aqui porque eu estou dizendo que é assim. Lausanne é isso daqui, eu sou Lausanne porque eu estou dizendo que funciona desse jeito. E aí, teve gente com uma hermenêutica marxista que adotou Lausanne e está dizendo eu sou assim e assim e assim que é. Sentido... Por outro lado, tem gente super evangelical, sem nenhum tipo de pressuposto filosófico muito sofisticado e deliberado, que também fez. E ele está fazendo uma outra parada ali. E por outro lado, você tem um missiólogo que tudo que ele está querendo fazer é missão integral, nesse aspecto integrativo do ser humano mesmo. E ele assumiu aquilo para si. Nenhum desses caras fazem parte do que é o movimento oficial de Lausanne. Mas, de alguma maneira,
todos eles são uma espécie de herdeiros dessa fagulha que foi gerada em 74. Então, não é ilegítimo chamar de desdobramento de Lausanne o cara que fez uma hermenêutica à luz da cabeça dele, ou pós-estruturalista. Não é ilegítimo chamá-lo de um herdeiro de Lausanne. Ele de fato é. E não é ilegítimo fazer uma crítica da missão integral a partir daquela perspectiva daquele cara que eu tô vendo que tem alguma coisa equivocada ali. O que é ilegítimo é sucumbir à falácia da composição. É você dizer, tomar a parte pelo todo, Exato. olhar aquele cara que disse, olha, eu sou uma missão integral, e olhar aquele cara problemático e dizer, Lausanne inteiro está comprometido por causa daquele cara. É essa leitura crítica ao movimento, que é diferente de uma crítica ao documento, que é diferente de uma crítica ao encontro, que me parece uma crítica ou mal elaborada, ou às vezes de má fé, no sentido de buscar um determinado espaço de poder, ou preservar um determinado espaço de poder. Que às vezes acontece, no mundo da teologia, às vezes esse tipo de coisa acontece. E tem uma questão, porque então a teologia lá de Lausanne era um documento a partir de algumas inquietações, mas ele estava dialogando com outras teologias. A teologia reformada, estava nascendo naquela época a teologia da libertação, mais aqui na América Latina. Então, como é que a teologia, essa teologia pós-Lausanne, ela começa a se desenvolver aqui? Com quem ela vai dialogar? Eu sei que há vários diálogos aí, mas qual que vai predominar nesse diálogo entre as diferentes teologias? Seja uma teologia mais social ou uma teologia mais sistemática? Bom, logo de cara a gente percebe que a gente não consegue separar, né, esse diálogo do contexto, mais uma vez. E o contexto brasileiro, em particular, é um contexto de tensão. Você tem um país dividido por uma ditadura militar, ou enfim, assim. E por outro lado, você tem esse movimento revolucionário e efervescente nas bases dessa sociedade. E, simultaneamente, você vê nascer uma teologia pró-revolução. Então, não é difícil, por exemplo, pensar que a própria academia ela foi aparelhada por uma mentalidade revolucionária. Então, produzir academicamente passa a ser, de certa forma, a partir de um viés. Hoje, por exemplo, dependendo do seu projeto de pesquisa, para um programa stricto sensu, mestrado e doutorado, que não traz aquele viés, isso não tem aceitação. Isso você está falando da universidade como um todo. Como um todo. Principalmente dentro das humanidades. Das humanidades, principalmente. Só que, concomitantemente, a teologia é uma das disciplinas das humanidades. Sim. E, querendo ou não, essa sedução a esse olhar, a partir desse viés ideologicamente carregado, com a proposta mais social, enfim, ela vai condicionar, guardadas as devidas proporções, a leitura teológica que a gente vai produzir. Por exemplo, não é estranho, ou melhor, devia ser, mas não é estranho dizer, por exemplo, que Jesus foi o primeiro revolucionário. Por causa da sua proposta integrativa, que não é uma proposta meramente social como a hermenêutica marxista propõe. Né? Perfeito. Entende? Então, a teologia ela vai sofrer, de certa forma, essa influência profunda do contexto e do meio acadêmico. Porque para você
produzir um documento ou um paper ou um artigo que seja aceito academicamente, ele tem que vir enviesado. Do contrário, você fica marginalizado. Resultado prático disso, Fábio, a gente percebe no mundo da teologia bíblica, por exemplo. Se você for olhar para o jeito de se fazer teologia bíblica pré-Lausanne americano desencarnado, muitas vezes você vai ter uma concentração em explicar como funciona a soteriologia no Novo Testamento, por exemplo. A soteriologia é super importante se você tem uma teologia desencarnada. Ela continua super importante se você tem uma teologia mais integrativa, mas uma teologia mais integrativa, ela tem um papel tão importante quanto uma série de outras. Quando você traz esse elemento revolucionário, que não é a proposta de Lausanne, mas um desdobramento dele, e que entra num diálogo com a teologia da libertação, com as humanidades, com os estudos decoloniais mais recentemente, com as propostas marxistas ou marxianas, que tem diferença entre as duas coisas. Né? Mas quando a teologia vem jogar nesse ponto, o que acontece? Olha só que coisa interessante. Enquanto antes você tinha um problema em colocar a encarnação na coisa, em enxergar o evangelho para além da substituição penal, agora a gente tem uma dificuldade. Quando eu falo a gente, eu não faço parte desse... É um agente retórico, né? Eu não faço parte desse métier. Mas você vai ter uma dificuldade, por exemplo, com as figuras de Gênesis. Por quê? Porque você sempre vai ter que buscar um revolucionário. Então, se você vai buscando um revolucionário para trás, você chega até Moisés. Mas para trás de Moisés, porque Moisés, como esse grande libertador e tal, ele é um ótimo ponto de início, um mito fundacional de uma teologia que tem uma proposta revolucionária. Moisés é extraordinário. Eu diria melhor do que Jesus. Olha só para lhe cortar, esses dias lendo um artigo, alguém disse, por exemplo, que o primeiro teólogo da libertação de que se tem notícia foi Caim. A teologia da libertação vai pegar o Êxodo como chave hermenêutica, né? Mas é exatamente disso que eu estou falando. E ela não sabe direito o que fazer com o livro de Gênesis, por exemplo. Tá? Ela vai ter uma leitura muito ruim da Torá enquanto documento integral. E pode-se passar uma tarde, uma semana, anos se discutindo a respeito da composição da Torá. Não é o que eu vou fazer aqui agora. Tá? Agora, é impossível negar que teve um editor final nessa coisa. E que um povo inteiro, e pelo menos, por mais heterodoxa que seja a tua percepção de como a Torá foi formada, alguém vai ter que admitir que em algum momento houve um editor final que enxergou aquilo como um conjunto de documentos que formam um documento final. E a teologia da libertação lida muito mal com esse documento final, íntegro. Tá? E por outro lado, um outro problema que não é a teologia da libertação que vai ter, é o movimento de Lausanne nos seus desdobramentos que vai ter, é uma tentativa de tentar clamar para si a invenção da roda. E esse é um problema sério de Lausanne e dos seus desdobramentos. Quando eu falo de uma antropologia integrativa, bíblica, não sei o quê, sim, Lausanne teve um papel importante de trazer esse debate para a missiologia, que naquele momento estava faltando, ponto. Mas não inventou isso. Exato. Não inventou isso. O pessoal que estuda teologia do Antigo Testamento, o Hans Walter Wolff não tinha nada a ver com Lausanne para escrever antropologia do Antigo Testamento, que hoje já é uma coisa um pouquinho mais defasada e datada, mas ainda é um clássico. Não tinha nada a ver com isso. O Walter Brueggemann, quando ele vai propor, veja só, o profetismo israelita como uma reinterpretação da libertação no Êxodo, nada Walter Brueggemann tinha a ver nem com Lausanne, nem com Gustavo Gutierrez.
Exato. Embora ele tivesse um diálogo saudável com ambos, ou tenha ainda, está vivo o Walter Brueggemann, né? Mas assim, um problema dessas interpretações de Lausanne é que tenta puxar para si uma maturidade para a teologia latino-americana como se ela tivesse nascido com 60 anos de idade, já muito experiente. E isso acaba gerando uma epistemologia ruim, uma epistemologia arrogante. E é interessante porque nunca foi o propósito. Soteriologia não bíblica também. E nem foi o propósito de Lausanne fazer isso. Fazer isso, precisamente. Então, o que é importante? Lausanne, como encontro, mas nem pensava em produzir um documento como produziu, vamos começar por aí. Quando se faz o documento, ele também não tem uma pretensão, embora fosse um documento de caráter confessional, de produzir uma confissão de fé, como a confissão belga, como Westminster, como tantas outras, como Barmen, tá? Não tinha esse intuito, não era disso que se tratava. Era um documento missiológico, importante para a missiologia, trouxe aspectos da teologia bíblica para a missiologia que estavam faltando. Aliás, um dos grandes problemas na década de 70 e 80 é que se fazia missiologia sem olhar para a teologia bíblica e sem olhar para o que se produzia no mundo da exegese bíblica naquele período. Até por uma questão da prevalência do método histórico crítico que a gente pode conversar num outro dia, né? Mas não se fazia esse diálogo com a área bíblica. Lausanne trouxe esse diálogo, isso foi positivo. Agora, às vezes, quando isso se comunica no ambiente latino-americano, fica parecendo um outro mito fundacional que tem os seus heróis. Eu gosto muito do Padilha, tá? Eu gosto do Escobar, talvez mais do que do Padilha. Agora, Padilha e Escobar não são Pedro e Paulo. E eles não são Lutero e Calvino também. A gente já faz muita visão romântica de Lutero e Calvino. A gente não precisa fazer isso com Padilha e com Escobar. Eles trouxeram discussões importantes para o mundo da missiologia, e é isso. Eles não inventaram conceitos, eles não são inventores da roda. Não dá para falar que eles são a teologia latino-americana como um projeto maduro. Não, eles podem ser uma excelente porta de entrada para uma missiologia muito legal, muito bem feita. Eles podem ser o começo da fundação de uma formação de um alicerce. Mas veja só, a gente tem dificuldade na academia de discutir brasilidade. Que dirá o que é ser latino-americano? Você é fã do Gilberto Freire ou do Darcy Ribeiro? É a lente do Roberto da Mata? Ou a gente vai ler o Eduardo Gianetti da Fonseca? Qual é a tal da brasilidade? Que brasilidade é essa? A gente tem dificuldade para isso. E do alto da nossa arrogância a gente vai querer dizer, não, eu sei o que é ser latino-americano. A gente fala português, cara. O pessoal tá tudo falando espanhol. E se você chamar o uruguaio de argentino e vice-versa, eles brigam, mesmo que eles sejam muito parecidos. Então, assim, a gente quer ter a pretensão de dizer, putz, eu entendi a América Latina, e tendo entendido a América Latina, eu sei produzir teologia de um jeito que ninguém mais está produzindo. Eu fui numa palestra um tempo atrás de um pastor famoso aqui em São Paulo, falando sobre esse assunto, palestra brilhante, mas para ser concluída com nunca, e a questão é que ninguém nunca pensou isso antes na teologia. E parecia, e assim, e se você pegasse a palestra dele e lesse Teologia da Esperança do Moltmann, que é alemão, não é luterano, ele é um reformado alemão, mas assim, que é um alemão que não tem nada a ver com Lausanne, que também é um pouco diferente da teologia da libertação, embora ele tenha ali algum diálogo com alguns dos pressupostos ali, talvez um pouquinho comum. Não tem nada a ver com essa história toda. A palestra do cara era Teologia da Esperança, mas assim, estava ali escrito. Então, assim, às vezes eu fico... Missão Integral tem muita coisa legal e a gente acaba perdendo essas coisas legais porque foi apresentada pra gente como um mito fundacional, cara. E não pode ser um mito fundacional. Veja só, eu sou presbiteriano, confessional,
E eu já acho que o pessoal exagera com os símbolos de fé, eu já acho que o pessoal exagera com a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos, traz para a leitura desses símbolos de fé. E veja só, a leitura dos símbolos de fé para nós é o que nos traz identidade como presbiterianos. Então, eu não quero impor isso para nenhum evangélico que não seja presbiteriano, mas para nós isso é muito importante. Agora, trazer para essa leitura desses símbolos de fé um caráter de regra de fé e prática é algo que os próprios símbolos dizem que não é para fazer. Exato. Certo? E já se faz, eu já sou crítico disso. Eu já acho que se lê o encontro catedrático ou os encontros catedráticos ali que produziram Westminster de uma maneira mitológica. Então, como é que a gente pode, de uma forma correta, bíblica, pegar como referência o Pacto de Lausanne, o movimento, e hoje para o benefício da igreja? Como que a igreja pode se beneficiar dessa referência? Bom, me parece, logo de início, a gente precisa estabelecer alguns critérios. O critério é qual é o chão sobre o qual nós caminhamos. Ponto. Tudo o mais é reflexão. É reflexão. Assim como Lausanne foi uma reflexão, produto do seu tempo, trouxe os desdobramentos que o professor Fontana muito bem colocou. A partir desses desdobramentos, nós precisamos repensar a nossa realidade a partir desses documentos. Ou seja, a tradição, nesse sentido, é um ponto a partir do qual nós começamos a pensar a nossa realidade. Porque, do contrário, nós seríamos fadados a repetir os mesmos erros ou a produzir os mesmos documentos. Não é essa a proposta. A proposta é, ok, a Lausanne aconteceu, é fruto de um contexto, de uma realidade, para solucionar um problema posto. Então, aí a gente volta para a mesa de projetos. Como é que se faz uma teologia? Nós temos um contexto, o contexto nós vamos problematizá-lo, nós vamos definir os nossos aportes teóricos e vamos partir em busca de uma solução. É isso. Agora, para definir o nosso aporte teórico, nós precisamos trazer a produção anterior a nós, porque nós não vamos inventar a roda. A roda já está inventada. O que nós precisamos é construir novos modelos de rodas que se ajustam aos terrenos dos quais nós queremos colocar o nosso veículo. É isso que me parece que está faltando. Agora, quando nós nos prendemos aqui ou acolá, aí a gente deixa de fazer o trabalho que é devido a um teólogo. Uma coisa que eu acho importante, Fábio, é o seguinte: quando eu disse que às vezes uma pessoa pega e clama para si ser o herdeiro de Lausanne ou o herdeiro da missão integral, teve muitas pessoas que fizeram isso, não foi uma só. Tem muita gente que fez isso nos últimos... Está fazendo ainda. Tem gente que continua fazendo. Exato. Né? E uma coisa que eu acho importante é que haja diálogo e construção comunitária entre essas pessoas, entre quem... Mesmo que eu discorde, mesmo que o cara chegue e fale assim, poxa, o Fontana foi injusto pra caramba, tal. Tudo bem, a gente discorda, mas o espírito de Lausanne foi trazer esses discordantes todos para a mesa. Isso. Eu acho que isso é uma coisa importante. Lausanne é o que é porque foi um documento comunitário. O John Stott é muito diferente do René Padilha. O Francis Schaeffer, que estava ali nesse contexto, é muito diferente dos dois. Tá? Os americanos que participaram desse contexto, muito diferentes do Schaeffer, do Stott e também dos latino-americanos. Então a gente precisa voltar para a mesa. Agora, queria só colocar uma questão a mais aí, nessa voltar à mesa, porque o professor Bin já colocou que a gente precisava colocar as bases, né, sobre qual as reflexões serão construídas. E você citou uma das bases anteriores, que era a ausência da teologia bíblica. Dentro dessas questões de voltar à mesa, de construir uma teologia contextual para a nossa época,
Como é que a teologia bíblica entra nessa questão? Então, Fábio, o que acontece é o seguinte, todo esse papo que a gente está batendo é um papo sobre missiologia, né? E a gente é um tanto órfão de missiologia nas nossas bases confessionais múltiplas dentro do protestantismo. Por quê? Porque missiologia é uma coisa que surgiu no ambiente católico. E surgiu num período que nós estávamos nos afastando da Igreja Católica Apostólica Romana. A gente se fala do século XV, XVI, XVII, é um período para a missiologia católica fundamental, e para nós protestantes é um período em que missiologia não é uma coisa muito bem tratada. Quando vai começar a ser tratado do ponto de vista de um diálogo bíblico sério, e aí que eu estou falando especificamente da Europa, ela vai beber num diálogo bíblico que era sério para a academia, mas era o pior referencial possível, que era o liberalismo alemão do século XIX e XX. O que acontece? Missiologia na Europa protestante, no século XIX e século XX, vai beber nos pressupostos hegelianos da formação liberal do método histórico crítico nos seus primeiros momentos, e vai assumir um caráter de hegemonia de raça. Tá? Quem vai bater nisso? Veja quem é o herói para tirar os caras dessa... para tirar os caras desse problema. O herói é o Bultmann. Então, evangélicos que evangélico que odeia o Bultmann, para isso, o Bultmann foi o herói. Então, pensa no problema, que era ter o referencial bíblico do Ferdinand Christian Bauer, do Ferdinand Weber, que eram esses os caras. Era a academia alemã, sobretudo os estudiosos alemães do Novo Testamento. Quem rompe com isso na praxis é o Albert Schweitzer, é o diferentão. O Schweitzer, quando ele vai estudar Jesus histórico, cai a ficha dele e ele vai ser missionário mas isso também talvez seja um papo para um outro dia. Nos Estados Unidos, porque se você não tem um referencial europeu, você vai ter um referencial americano. E acabou. Durante o início do século XX, até metade do século XX, você não tinha outro referencial além desses dois. Então, nos Estados Unidos, o referencial missiológico não vai ser os teólogos bíblicos americanos de método histórico-gramatical em grande medida. Vai ser o Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Mas é verdade. É pragmática a coisa. E para muita coisa. E veja, numa mentalidade fordista, é importante que o carro funcione e não quebre. É isso que é importante. O modelo T, ele tem que ser um igualzinho ao outro, porque esse é o modelo que funciona. E, do ponto de vista de expansão missionária, funcionou. E funcionou maravilhosamente bem durante um período. Então, o que acontece? Esse referencial bíblico, ele começa a aparecer na década de 70, 80, 90. O livro do David Bosch, Missão Transformadora, vai nessa direção. Missão de Deus e Missão do Povo de Deus, do Christopher Wright, vão nessa direção. Os trabalhos do Michael Gorin vão nessa direção. Mas até hoje, a gente não tem uma teologia bíblica que fundamente uma missiologia que tenha sido capaz de colocar um capítulo de missiologia em uma teologia sistemática protestante. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Pega o teu manual de teologia sistemática que você vai dar aula para o aluno no seminário, o livro-texto. Não estou falando aqui de livros acadêmicos de pesquisa. Estou falando do livro-texto que você vai dar para o teu aluno de graduação. Tem capítulo de missiologia? O mais próximo que você vai chegar disso, e aí o protestante mais conservador talvez tenha que lidar com esse amargor, mas o mais próximo que você vai chegar disso são as dogmáticas produzidas pela Igreja Confessante
que é o que o pessoal chama de neo-ortodoxia. Então, na dogmática do Brunner vai ter alguma coisa. Na dogmática eclesiástica, que não está traduzido em português do Karl Barth, vai ter alguma coisa. Mas não é um capítulo de missiologia. A missiologia está lá entremeada. Né? Mas se você pegar as teologias sistemáticas, que são livros-textos bons que nós temos para a graduação, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar algum tipo de discussão dentro da eclesiologia. Então, como dentro da eclesiologia tem lá a questão sobre missão da igreja, então beleza, talvez tenha uma parte de debate ali, mas é pouco. Então, qual que é a minha percepção a esse respeito? Né? Eu problematizei pra caramba para falar de um pouquinho de solucionática. Parece para mim que se você quiser usar como fonte a Heilsgeschichte do Oscar Cullmann, pode ser. Se você quiser usar como fonte a Heilsgeschichte do von Rad, pode ser. Se você quiser usar como fonte a grande narrativa do Van Hooser, do N.T. Wright, porque você não simpatiza com os alemães, também pode ser. Mas me parece que faz-se necessário a gente ter uma teologia bíblica que resgate a arte de enxergar o texto bíblico como uma grande narrativa e, a partir disso, inserir o papel da igreja dentro dessa grande narrativa. Aí você está falando de uma teologia bíblica que informa uma eclesiologia missiológica. Tá? Eu não estou aqui me importando qual que é desses referenciais que eu mencionei, o que você vai escolher. Eu não gosto do von Rad porque a teologia do Antigo Testamento do von Rad já caiu. Tá bom, não tem problema, não pega o von Rad. Eu não gosto do Oscar Cullmann porque Cristo do Tempo é muito complicado. Tudo bem, não precisa pegar o Oscar Cullmann. Eu não gosto do N.T. Wright porque eu não gosto da nova perspectiva sobre Paulo. Tudo bem, não precisa pegar o N.T. Wright. Eu não gosto do Van Hooser. Tá, pega a tarefa. O senso da tarefa é o quê? Como que você conta essa história como uma grande narrativa e dentro dessa grande narrativa, como o papel da igreja ele se desenvolve. Qual que é o papel da igreja dentro dessa grande narrativa? Né? E a partir disso a gente vai produzir, e aí, Ito, a gente vai produzir teologia sistemática. Não, maravilha. Partindo para o final, vai ter um texto do Clodovis Boff que ele vai fazer o divórcio com a teologia da libertação. Ele que foi um grande propagador, ele vai fazer o divórcio. E ele vai fazer isso porque ele vai entender que a teologia da libertação colocou o pobre no lugar de Cristo. Como é que a gente pode desenvolver uma cristologia real, verdadeira, a partir de Lausanne? Há uma cristologia? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, e eu pergunto isso porque alguns autores vão dizer que o grande problema de todo o desvirtuamento é quando você erra na cristologia, né? Você errou na cristologia, você erra em tudo. Bom, me permitam fazer aqui até um apanhado de uma experiência própria. Quando cheguei no seminário, o meu sonho era ler as Escrituras com o auxílio dos meus mestres. Os meus mestres me apresentaram autores, mas não me mostraram a Bíblia. Eu li muito no seminário, de muitos a respeito das Escrituras. Muito me mostraram sobre as Escrituras, mas não me ensinaram a ler as Escrituras. Então, partindo desse princípio, eu advogo o princípio segundo o qual nós precisamos voltar a nos familiarizar com o texto sagrado. Porque, para mim, ele não contém a palavra, nem pode ser a palavra. Eu ainda estou fincado com a ortodoxia. As Escrituras são a palavra de Deus. Então, se há algum trabalho a ser feito, o ponto de partida é a nossa familiarização com o texto sagrado. Então, a proposta de uma leitura das Escrituras a partir do fulano, beltrano e silcrano é lindo.
Mas aquela é a perspectiva desses autores, desses pensadores, não é a minha perspectiva. Para eu construir a minha perspectiva, eu preciso me familiarizar com o texto. Então, daí eu parto da ideia, segundo a qual, e já virou um jargão no nosso meio, que a teologia não é a disciplina que se faz sentado ou de pé. A teologia é a disciplina que se faz de joelhos. Então nós precisamos dobrar os joelhos, voltar à humildade da devoção, né? Deixar que, em vez de lermos o texto como nos ensinaram, deixar que o texto nos leia. E a partir daqui, sim, começarmos a elaborar a nossa teologia. Claro, não estou aqui advogando a renúncia dos outros. Não, eles contribuíram e têm muito a contribuir, mas é nossa vez de encontrar o nosso caminho, encontrar a nossa trajetória, encontrar a solução do nosso problema. O auxílio dele é imprescindível, mas o ponto de partida é a nossa familiarização com o texto sagrado. Maravilha. Vitor, para finalizar, você terminou falando sobre a igreja e me lembrou um texto do Paulo Capelletti, a tese de doutorado dele, sobre as aproximações das teologias latino-americanas, e que ele vai concluir dizendo que a teologia da missão integral que ele coloca ali é uma teologia eclesiástica. Não tenho dúvida que é. Que muitas vezes várias teologias elas se tornaram para-eclesiásticas como um movimento revolucionário. Como igreja, como é que a gente pode desenvolver uma teologia da missão com as referências, dialogando com essas teologias, mas dentro do nosso contexto da nossa época? Primeiro, eu quero dizer que a gente só pode fazer teologia como igreja. De outra maneira, a gente está fazendo ciência da religião e nada contra. Nada contra. Pode fazer ciência da religião, mas teologia é algo que se faz com uma impossível separação de sujeito e objeto. Ciência da religião, não. Ciência da religião, a gente tenta fazer essa separação, porque é ciência. Agora, teologia, eu participo do processo. E quando vezes eu sou o processo. Exatamente. A Bíblia me lê. Exatamente. Eu tenho que deixar a Bíblia me ler. E teologia me diz que quando eu faço parte do processo, esse processo ele é comunitário. Ele não é um processo individual. Perfeito. Então, só se faz teologia qualquer que seja como igreja. Não se pode fazer de outra maneira. Tá? Dito isso, eu acredito que o professor Bin já trouxe para a gente é já a resposta para essa pergunta. É o joelho no chão, e é um joelho no chão, preferencialmente na maior parte do tempo, dentro do quarto de porta fechada, como nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo, mas é dentro do quarto de porta fechada, trazendo para esse ambiente pessoal de devoção com Cristo, a realidade comunitária. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tá? Então, eu, dentro do meu quarto, sozinho, de porta fechada, por que eu estou orando o pão nosso? Certo? De cada dia nos dai hoje. Lembrando, quem não tiver com a memória afiada aí, que o contexto é o mesmo de Sermão do Monte, dessas duas orientações de Jesus. Qual é a oração e como deve ser feita, né? Então o contexto é o mesmo. Então, fechado, sozinho, sem que ninguém me veja, o pão nosso é porque eu estou trazendo o outro para dentro da minha espiritualidade. E então a gente está percebendo o seguinte: missão é uma coisa que primeiro alcança o meu coração. A gente teve um encontro de líderes nos Jovens da Verdade, cuidando do coração para transformar uma geração. Eu acho muito feliz o jeito que se fraseou isso, porque sem esse cuidado com o coração, sem esse joelho no chão, sem essa piedade, e mais do que isso, sem esse momento de introspecção reflexiva em que a comunidade é convidada a participar da minha cognição fiel a Deus, sem isso tudo, eu tento transformar
o meu alvo missionário à minha imagem e semelhança. E não é isso que a gente faz. Exatamente. Ou não é isso que a gente deveria fazer. O que eu estou querendo dizer é, eu não tenho dúvida de que a igreja brasileira, já que a gente está falando de fazer teologia da missão como igreja, eu não tenho dúvida de que a igreja brasileira, herdeira que é da teologia americana como é, e de novo a gente tem que fazer críticas num espírito de gratidão por termos recebido esse evangelho, eu não tenho dúvida de que a igreja brasileira, herdeira que é do ímpeto missionário americano, ela é uma igreja que anseia profundamente por ser transformadora, por tocar as coisas e essas coisas virarem outra. Passar por ambientes e ver esses ambientes transformados. O título propício de David Bosch, Missão Transformadora. Né? Eu não tenho dúvida de que a igreja brasileira, nas suas mais diversas manifestações e expressões, passando pelo pentecostalismo clássico, indo ao neopentecostalismo e as suas idiosincrasias, voltando para as idiosincrasias reformadas e históricas que nós temos, todos nós temos um anseio de sermos transformadores, nas mais diferentes expressões, das mais diferentes maneiras. O ponto é que, se não voltarmos o nosso joelho para um momento de intimidade com o Senhor, em que a comunidade é convidada a participar da minha espiritualidade pessoal, e é convidada a ser meu freio, meu contrapeso, meu fiscal, e a comunidade também é convidada a ser meu amparo, meu auxílio, exatamente. Se não tiver isso, a gente só quer transformar as coisas à nossa imagem e semelhança. A gente quer que a coisa fique do jeito que eu gostaria que fosse. Mais cedo a gente estava conversando com o Binja sobre o testemunho pessoal da vida dele. Eu tenho certeza absoluta que tudo que aconteceu não foram coisas que, quando ele planejou com 20 e poucos anos de idade, eram as coisas que ele queria que acontecessem. Mas olhando para trás, quando a gente conta essa história, ele conta essa história, eu fico com o olho marejado, mas ele fica com um sorriso no rosto. Mesmo com todas as dificuldades, é sorriso no rosto. Por quê? Eu tenho convicção, a história é dele, mas eu já apropriei para mim, ao ouvir e ao escutar. Eu tenho convicção de que ao olhar para trás ele está dizendo, Deus moldou essa história à imagem e semelhança daquilo que ele, Deus, queria que fosse. Mesmo que eu originalmente quisesse outra coisa. E a partir desse olhar, a minha história deixa de ser minha, passa a ser nossa. É nossa história. É por isso que toda a construção teológica, ela precisa de fato nos colocar de joelhos, reconhecendo a nossa incapacidade, reconhecendo que nós não conseguimos nada sozinhos ou autônomos, né? E por isso que construir teologia, como vocês estão colocando, de joelhos, nos desfazendo de toda arrogância, faz com que a gente parta a nossa teologia do arrependimento e da humildade. E Fábio, é fazer essa teologia de joelhos que nos traz humildade, que faz com que a gente possa convidar todos esses autores que nos são apresentados, porque isso é um mal de seminário, não é de um seminário, isso é um mal de seminário. Faz com que a gente possa convidar esses autores para participar de uma história que se torna nossa. Exato. Uma coisa é tê-los como referencial teórico, isso é coisa de cientista da religião. E tá tudo bem se o que você está fazendo é ciência da religião deliberadamente. A tua profissão, é isso? É produzir artigo acadêmico? Ok, é uma profissão legítima. Agora, se a gente quer fazer teologia da missão, a gente está falando de uma outra coisa. E essa outra coisa precisa do nosso. E essa necessidade do nosso, quando a gente é apresentado a esses autores todos, a postura é uma postura de, cara, que privilégio eu tenho de convidar Agostinho para minha sala. Ai, que maravilha. A gente subir no ombro dos gigantes e continuar, né, a missão. É por isso que eu quero agradecer, Binja, Vitor, por essa conversa sobre teologia da missão, entendendo como que nós, como faculdade, podemos desenvolver uma teologia contextual e mais do que uma teologia do que a gente vai fazer, uma teologia de quem a gente é, a partir do Deus que é na gente.
a partir de um Deus que se revela a nós e vai nos transformando à sua imagem. É um Deus coletivo que faz de nós uma nova humanidade coletiva, onde nada é particular, tudo é nosso. Muito obrigado e até nosso próximo encontro.